Nossa conversa hoje é com o Padre Wilson Vitoriano Ferreira da Silva, Padre Wilson, conhecido em Jundiaí e também em toda a região. Padre Wilson, o senhor há 10 meses, mais ou menos, o senhor deixou a Igreja Católica e foi para a Igreja Anglicana. O senhor veio de Pernambuco? Que cidade de Pernambuco? Limoeiro. Limoeiro. E foi ordenado padre em 12 de dezembro de 97. 97, portanto há 19 anos agora 19 esse ano. anos. 19 anos. Bom, o senhor passou 18 anos na Igreja Católica, é isso? 19 anos quase. 18 anos, né? 18 anos. Em primeiro lugar, eu agradeço estar aqui no Jundiaí Notícias. Deus abençoe a todos e estou aqui com muita alegria mesmo. Então, Anselmo, eu fui ordenado, eu sou de Pernambuco, vim para a Diocese de Aparecida a princípio. Em 89 eu vim para Aparecida, fiquei 5 anos na Arquidiocese de Aparecida, onde tem um santuário dedicado à Virgem Maria. Depois eu vim para Jundiaí, fiz a teologia em São Paulo e fui ordenado presbítero da Igreja Romana no dia 12 de dezembro de 97, agora serão 19 anos agora. E há 10 meses eu tomei a decisão, livremente, conscientemente, de deixar a Igreja Católica Romana, né? Porque eu não deixei a Igreja Católica, eu deixei a Católica Romana. São 3 ramos católicos, os romanos, os anglicanos e os ortodoxos. Então, eu deixei a Igreja, o ramo romano. Eu estou na Igreja Anglicana, que também é considerada católica. Aliás, a Igreja Anglicana surgiu na Inglaterra por causa do rompimento, né, do Henrique VIII com o Papa na época, isso lá atrás. Na verdade não, é um equívoco. É equívoco? Todos falam que quem fundou a Igreja Anglicana foi o rei Henrique VIII no século XVI. Na verdade não. A igreja, porque assim, Jesus ele fundou a Igreja sem título, sem placas. Não foi a romana, nem a anglicana, nem a ortodoxa. Jesus fundou uma igreja, uma comunidade de pessoas que acreditavam nele, acreditavam na proposta dele, no anúncio do Evangelho. Em Jerusalém. A igreja nasceu em Jerusalém. A igreja não nasceu em Roma, a igreja não nasceu na Inglaterra. A igreja nasceu em Jerusalém, na Cidade Santa. Os cristãos se espalharam, um grupo foi para a Europa, né? E outro grupo foi para aquela região da Gália, das antigas. O antigo nome da Inglaterra é Anglia, o nome latino, né? Daí vem a Igreja Anglicana. Tudo que é anglo se refere à Inglaterra. E a igreja lá, tanto como aqui no continente europeu, como também nas Ilhas Britânicas, na antiga Anglia, a igreja ela foi se desenvolvendo. 2 igrejas com a mesma fé, maneiras de celebrar a fé diferentes, né? Mas a mesma igreja com a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando foi no século VI, isso foi no final do século I e início do século II. A igreja anglicana ela é muito antiga também, tanto quanto a romana. Quando foi no século VI, o poder papal cresceu muito no continente por causa do ruiu Império Romano e o poder papal veio e suplantou o poder do Império Romano. E o que acontece? As 2 igrejas se uniram, houve uma comunhão de igrejas. A igreja anglicana, ou seja, a igreja da Inglaterra, e a igreja romana, a igreja do Papa, o século VI. No século XVI, um rei chamado Henrique VIII, ele era casado com a cunhada, chamada Catarina de Aragão, que era uma rainha espanhola. E Catarina de Aragão não conseguia dar filhos para o rei. Teve filhos, mas morreram pequenos, e ele precisava de um herdeiro. O que acontece? Ele pediu ao Papa para declarar nulo o primeiro casamento dele com Catarina de Aragão, que na verdade era sua cunhada, e aquilo incomodava muito o rei, ter casado com a sua própria cunhada. E ele pediu para salvar o reino, porque ele precisava de um varão, naquele tempo só os homens poderiam ser reis, ele precisava de um filho, um varão, um filho homem. E o Papa, pressionado também, havia também toda aquela questão política, pressionado também, ele não deu essa autorização. O que o rei fez? O rei Henrique VIII, ele reuniu o parlamento, ele reuniu o clero da Inglaterra, e como a igreja, até o século VI, da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, ela era independente, o que ele fez? Ele não fundou a igreja, porque a igreja já existia. Desde o século I a igreja já existia. O que ele fez? Ele apenas separou de novo a igreja, o que já era até o século VI. Então, na verdade, o rei Henrique VIII ele não fundou a igreja anglicana. Ele separou a igreja da Inglaterra da igreja romana, não é? Então, foi isso que aconteceu. E eu vejo aqui, já que nós estamos aqui no meio de uma aula de história geral... Não, isso aqui Gosto muito de história. Isso aqui não é religião, isso aqui é história. O símbolo da igreja anglicana aqui é uma cruz de celta, né? Uma cruz celta. O povo celta, naquele tempo, havia muitos povos pagãos na região, tanto da Anglia, como também da Gália, que é a atual França. Enfim, toda a Europa há muitos povos, né? Não existia uma noção de nação naquele tempo, de país, não havia isso. Havia os grupos lá, os principados e tal, os povos.
E um dos povos, dos primeiros povos que se converteu a Jesus, que aceitou Jesus, que abandonou o paganismo, abandonou a idolatria e assumiu a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi o povo celta. Então esta cruz, a cruz celta, vem daquele tempo, é uma cruz muito antiga, um modelo muito antigo de cruz, tornou-se o símbolo da igreja anglicana, porque o povo celta foi um dos primeiros povos a se converter a Jesus lá nas Ilhas Britânicas. Bom, pelo que vocês estão sentindo, a oratória aqui é boa, é uma tradição nordestina, né? Todos os nordestinos normalmente falam e falam bem. Uhum. E essa facilidade de falar, de exprimir, de transmitir, o senhor trouxe para Jundiaí, há muitos anos aí, o Cerco de Jericó. Isso, há uns 19 anos, mais ou menos, até um pouco mais. Eu acho que eu era diácono ainda, não era nem presbítero, não era nem padre. Eu era diácono da Igreja Romana, né? Da Igreja Romana. E foi quando eu trouxe o Cerco de Jericó para Jundiaí. Hoje, graças a Deus, eu não fico enciumado de maneira alguma, eu glorifico a Deus por isso, porque a glória é do Senhor. Ele se espalhou em todas as paróquias, das igrejas, até as igrejas evangélicas fazem o Cerco de Jericó. Então, para mim, isso é uma graça muito grande. Não para mim, para a glória de Deus, mas eu ter colaborado para que este evento, que converte tantas pessoas, que toca em tantas pessoas, ter trazido para a nossa região, para mim é uma graça muito grande. E o senhor foi lá para a Vila Cristo, a paróquia da Vila Cristo. O senhor colocou, digamos, a Vila Cristo no mapa, em termos de igreja. A cidade de Várzea é paulista, na verdade, né? Não apenas já é Várzea. A cidade de Várzea é. O senhor atraía e continua atraindo multidões nesses encontros, nesses... Há 10 meses, mais ou menos, o senhor deixou a Igreja Católica. A Romana. A Romana. Isso. Vamos deixar bem claro. Isso, bem claro. Deixou a Romana. Que eu continuo católico. Continua católico. Só que eu estou na Igreja Anglicana. Tá. O senhor deixou e foi para a Anglicana. Isso. Qual o motivo da saída? Olha, não há apenas um motivo, né? São os motivos que me fizeram sair, deixar a Igreja Católica. Eu não tenho nada contra a Igreja Católica Romana. Aliás, eu não tenho nada contra nenhuma igreja, porque placa de igreja não salva. Eu quero deixar bem claro isso para você que está nos vendo agora. Placa de igreja não salva. Não é pelo simples fato da pessoa estar na Igreja Católica Romana, Anglicana, Assembleia de Deus, Batista, ou seja qual for, que a pessoa será salva. Não. A pessoa ela é salva gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Por que gratuitamente? Porque na cruz Jesus já comprou a nossa salvação. Nós não precisamos pagar a salvação. Ele já comprou e já pagou a salvação pelo preço do seu sangue derramado até a última gota na cruz do Calvário. Então nós não devemos seguir placa de igreja, né? Então eu deixei a Igreja Católica Romana por quê? A Igreja Católica Romana tem os seus valores, é claro, não posso negar de maneira alguma, né? Eu fui presbítero, padre da igreja durante 18 anos e eu servi a igreja com toda a força do meu coração, com tudo que eu pude fazer, que estava ao meu alcance para fazer, para que a igreja fosse conhecida, para que muitas pessoas voltassem para a Igreja Católica Romana, eu fiz. Isso eu tenho a minha consciência tranquila diante de Deus. Porém, há alguns pontos na Igreja Católica Romana que eu não concordava, tá? Por que eu não concordava? Porque são pontos que não estão aqui na palavra de Deus. Tá? Então o que acontece? E outros pontos também assim, de questão de costumes. Um exemplo, eu nunca aceitei que um casal de segunda união não comungasse. A Igreja Católica Romana é muito clara. Ela não me enganou. A doutrina católica romana é muito clara. Sou eu que não aceitava mais aquela situação. Por quê? Porque sempre se falava, casal de segunda união não pode comungar porque está em pecado. E eu questionava, será que o pecado de um casal de primeira união é menor do que o pecado de um casal de segunda união? Quantas vezes na minha vida presbiteral na Igreja Romana, eu vi, por exemplo, eu não estou aqui de maneira alguma nem condenando a igreja, que é a doutrina dela, respeito, mas eu tenho também liberdade de falar que eu não concordo, né? Mas assim, por exemplo, eu vi muitas vezes na hora da Santa Comunhão, que nós cremos que é Jesus presente e real, vivo na Santa Eucaristia, na hora da Santa Ceia, casais, por exemplo, de primeira união, casal da primeira união, mas eu sabia que aquele casal, por exemplo, não tinha uma vida digna. Não tinha uma vida digna. Às vezes mantinham aquela aparência, tá? Ele já tinha um relacionamento, ela já tinha outro relacionamento, mas eles mantinham aquela aparência, tá? E eles se levantavam tranquilamente e vinham à mesa da comunhão para receber Jesus. E aquele casal de segunda união que eu conhecia, porque todo casamento quando acaba, geralmente,
acaba com muito sofrimento, muitas mágoas, ressentimentos, enfim. E a pessoa sai de um relacionamento muito sofrida, machucada, né? Ou por causa de traição, enfim, o que acontece. E eu vi aquele casal de segunda união, que já sofreu tanto, ele e ela, de um primeiro relacionamento, e agora estavam juntos, querendo apenas o quê? Ser felizes. O ser humano tem necessidade da felicidade. Estavam lá, um lar estabelecido, ele fiel a ela fiel a ele, com filhos, se amando, se respeitando, se sentavam lá, não podiam comungar. E aquele casal, apenas porque era um casal de primeira união, podia comungar. Aquilo dava um conflito no meu coração e na minha mente. Uma imposição de aparências. Pois é. Se Jesus, ele diz claramente no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos com o peso do fardo, e eu darei alívio a vocês. Ora, se Jesus, ele diz: venham a mim, vocês estão feridos, machucados, desanimados, venham a mim. Encontrem refúgio, encontrem o refrigério em mim. Como na hora da comunhão, eu falar, você pode comungar, você não pode comungar. Quer dizer, seria uma incoerência contrariar a palavra do próprio Jesus. E mais, Anselmo, na Santa Ceia, na última ceia de Jesus, na hora da Santa Comunhão, quando ele instituiu para nós cremos que naquela noite, naquela quinta-feira, no cenáculo de Jerusalém, Jesus, ele criou o sacramento da Eucaristia. Quando ele tomou o pão e disse, tomai e comei, tomou o vinho e disse, tomai e bebei. Ele deu a comunhão para Pedro, que iria negar Jesus logo após a ceia, quando Jesus estava já preso na casa de Caifás. Falaram, olha, você é discípulo dele. E Pedro falou, não nos conheço esse homem. Na hora que Jesus mais precisou, Pedro negou e o galo cantou. Jesus deu a comunhão para Judas, o traidor, que já tinha vendido Jesus a preço de 30 moedas de prata, que era um preço de um escravo daquela época. E Jesus sabia que ele já tinha sido traído, Judas já tinha vendido o mestre. Jesus deu a comunhão a Tomé, que tinha um espírito de incredulidade muito grande. Mas Jesus deu comunhão para todos. Na hora da cruz, quando Jesus estava na cruz, nos diz o Evangelho de João 19, aos pés da cruz, no momento crucial, no momento mais importante, mais sofrido da hora de Jesus, no momento de Jesus da morte, quem estava aos pés da cruz? Maria, a mãe de Jesus, porque mãe não abandona filho. Nunca. E João Evangelista, que dos 12 apóstolos era o mais novo. Cadê os outros? Cadê todos os outros? Fugiram. E Jesus na Santa Ceia diz, tomai e comei, tomai e bebei. Ora, se o meu mestre, o meu Senhor, ele deu a Santa Comunhão para todos aqueles, inclusive pecadores, fracos, falhos, como eu, apenas um servo dele, de Jesus, eu poderia falar, você pode e você não pode. Qual o critério que eu usaria para falar que você pode comungar e você não pode comungar? Então, isso foi um dos casos, né, que eu comecei a questionar, enfim. E alguns pontos também doutrinal, que eu não concordo com a igreja e respeito, mas eu não concordo, porque não está na palavra de Deus, né? Então, eu conheci a igreja anglicana e para mim é uma igreja que se aproxima mais daquilo que não que eu quero, mas daquilo que eu creio, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Por isso que eu estou na igreja anglicana. A igreja católica, ela tem aí uma instituição meio que hoje é muito questionada, que é o celibato. Sim. A igreja anglicana tem celibato? Não. Os padres, na verdade nós somos chamados de reverendos, né? Os reverendos, sejam os diáconos, os presbíteros ou os bispos, nós somos livres para casar, constituir uma família ou não. Fica a critério da pessoa, da vocação da pessoa. Se a pessoa sentir que deve casar, que quer quase casar, a igreja não se opõe. E é muito bonito. E lembrando também, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, que Jesus ele foi a Cafarnaum, onde morava Simão Pedro, e Pedro era casado, tanto que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, se Pedro era casado, considerado para os romanos o primeiro papa, então, por que não os servos de Jesus, os ministros dele, os ministros do Evangelho, também constituírem um lar, ter a sua esposa, seus filhos, enfim. Eu não vejo assim, contradição nenhuma em exercer o ministério sacerdotal, presbiteral, e o ministério de paternidade, porque é um ministério. Ser pai é um ministério, é um sacerdócio. Você tem uma família, você tem uma igreja na sua casa, onde você vai conduzir essa igreja, que são os seus filhos, a esposa. Então não vejo absolutamente nenhuma contradição. E agora, convivendo com os reverendos anglicanos, que todos são casados, os nossos bispos são casados, da nossa diocese, os dois são casados, têm filhos, têm netos. Então eu não vejo assim absolutamente nada que desabone, por exemplo, o casamento de um ministro do Evangelho.
Uma pergunta pessoal. O senhor está pensando em casar? Ainda não. Não encontrei nenhuma louca ainda. Tá bom. A gente pode dizer que havia ciumeira na época que o senhor lotava a igreja da Vila Cristo e, digamos, as outras não lotavam tanto? Havia alguma coisa assim ou não? Olha, em qualquer instituição humana, onde há seres humanos, nós sabemos que o ser humano ele é fraco, nós somos fracos, eu sou falho, você também, que está nos vendo agora, nós somos cheios de virtudes, graças a Deus, né? E temos também nossas fraquezas, né? Algumas mais, outras menos, enfim. Eu creio que pode acontecer, não é? Não só na igreja, como em qualquer lugar. Se você é um bom profissional, por exemplo, você faz bem, você cresce na empresa, claro que vai despertar elogio daqueles que têm um coração bom, que querem o teu bem, e também a maldade dos daqueles, o ciúme daqueles que, não sei, talvez não conhecem a sua capacidade e perdem tempo para ficar olhando a capacidade dos outros. Porque eu creio que todo mundo tem capacidades, todo mundo. Deus, ele capacita a todos. É Deus quem capacita, não somos nós. É Deus que nos capacita. Então eu creio assim que todos nós temos virtudes, todos nós temos capacidade para várias situações na vida, não é? Mas assim, sempre há, eu creio que sim, pode ser. Mas isso também não me assustava, não foi por isso que eu saí da igreja, não. O senhor não acredita em mal olhado também, né? Acredito. Acredita? Vamos entender o seguinte, não é que é tão, o mal olhado, o que eu acredito? Eu acredito assim, olha, existe a força do mal, tá? E uma pessoa que não é conduzida pelo Espírito Santo, ela pode ser conduzida pelo Espírito maligno. Então esse mal olhado, na verdade, é assim, não é que a pessoa transmite, mas a pessoa olha para você, por exemplo, e tem ciúmes, tem inveja de você. Então a pessoa começa a lançar palavras de maldição sobre você. Quer um exemplo? Não vai dar certo. Ele vai perder o emprego. E a Bíblia fala que palavra tem poder. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. A morte e a vida estão em poder da língua. O que você fala, você determina. Por isso que na igreja eu bato bastante nesta tecla. Cuidado com o que você fala. Quer um exemplo? Uma pessoa acabou de receber o seu salário, tá? O seu ordenado. A pessoa acabou de receber aquele dinheiro e a pessoa fala assim, olha, esse dinheiro não vai dar para nada, e até chama palavrão, não vai dar para nada. O que acontece? Como a Bíblia diz que a palavra tem poder, a pessoa está proclamando, profetizando que aquele dinheiro não vai ser multiplicado. E realmente não vai dar para nada, porque palavra tem poder. Então nós temos que saber muito o que falamos, porque a palavra tem poder. Então nós temos que ter sempre palavra de bênção, não palavra de maldição. Mas aí tu pode esquecer o seguinte, alguém pode ficar assustado aí, meu Deus, e agora o que eu faço? A Bíblia nos ensina o seguinte, no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus ele faz uma promessa a Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Romanos 4,16 diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. E Deus ele fez uma promessa a Abraão, no capítulo 12 do Gênesis. Deus disse assim, Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Ora, se eu sou filho de Abraão pela fé, essa promessa de Deus continua. Isso, porque eu sou filho de Abraão pela fé. Então, pela herança, eu sou filho dessa promessa. Então, aquele que me abençoar será abençoado por Deus. Aquele que me amaldiçoar será amaldiçoado por Deus, porque eu sou filho de Abraão pela fé. Então, nós não podemos ter medo. Ai, meu Deus, e se lançar alguma palavra de maldição sobre mim? Você está andando na presença de Deus? Você está debaixo da promessa do Senhor? Se você está debaixo da poderosa mão do Senhor, se você está debaixo da promessa do Senhor, não tenha medo. Porque aquela maldição que foi lançada sobre você vai voltar para a pessoa que mandou. Bom, nós podemos dizer que 10 meses é praticamente uma vida nova, né? Vida nova, completamente. O senhor tem uma igreja, o senhor está numa igreja, sim, no caso, fica onde? A nossa igreja fica na Avenida Samuel Martins, 1959, no Jardim do Lago, aqui em Jundiaí. E que horas e que dias, assim, as pessoas podem ir? A igreja está de portas abertas, quero lembrar isso, viu, Anselmo? Você que está me vendo agora, você que é católico romano, católico anglicano, católico ortodoxo, você que é da Assembleia de Deus, batista, espírita, budista, você que não tem religião nenhuma, faça uma visita. Nossa igreja é uma igreja porque mãe acolhe a todos. E a gente fala que a igreja é mãe, acolhe a todos. Então nós temos santas celebrações lá, que chamamos a Santa Eucaristia, porque na nossa igreja pode chamar de Santa Eucaristia, Santa Missa, Santo Culto, Santa Ceia do Senhor, ou Santo Sacramento.
Nós da igreja anglicana, nós nos apegamos muito a termos, né? Nós aqui em Jundiaí colocamos Santa Eucaristia. Nós temos aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30. Durante a semana, segunda-feira, 19 horas. Quinta-feira, 19 horas. Tem fácil estacionamento? Porque parece que vai muita gente lá, né? Tá indo, graças a Deus, tá indo. Não tá indo tanta gente como lá na Vila Cristo, é claro, né? Porque a nossa igreja é uma igreja nova, desconhecida. Ninguém tinha ouvido falar da igreja anglicana aqui em Jundiaí, né? Nós que trouxemos a igreja anglicana para cá. Então, nós temos estacionamento nas ruas, não temos o nosso estacionamento. Mas ali há facilidade. Tem sim. E já que o povo não conhece, sim, trouxe agora, quais seriam os pilares, os princípios, os principais da igreja anglicana? São 4 pontos, que a gente chama de quadrilátero de Lambeth. O quadrilátero de Lambeth é um local lá nos Estados Unidos, onde os bispos anglicanos se reuniram em Chicago, perto de Chicago, e eles chegaram a esse quadrilátero, que são 4 pontos que regem a igreja anglicana. Primeiro ponto, a Sagrada Escritura é a nossa única regra de fé, de moral, de costumes. Se está na Bíblia, o anglicano crê. Não está na Bíblia, o anglicano não crê. Um dos pontos da Igreja Católica Romana, com todo o respeito que eu tenho pela Igreja Católica Romana, é que tem pontos da doutrina católica romana que você não tem embasamento bíblico. Então, na Igreja Anglicana é assim, se está na Bíblia, você crê. Se não está na Bíblia, você não crê. Um exemplo, o purgatório. Na Igreja Católica Romana é um dogma de fé. O católico romano, ele tem que acreditar que depois da morte você vai ficar num lugar de expiação, de purificação, depois para entrar no céu. Isso não tem respaldo bíblico, não tem base bíblica nenhuma, não é? O que nós cremos, a pessoa morre, o corpo volta para o pó da terra, esperando a ressurreição que acontecerá quando Jesus voltar a segunda vez, mas a alma espiritual já vai se encontrar com Jesus, será julgada. Aquele que fez o bem, claro, vai para o céu, aquele que não aceitou Jesus e só fez o mal e não se converteu nem na hora da morte, aí infelizmente vai haver condenação. Vai conversar com o capeta. Vai diretamente para ele lá. Então, primeiro ponto nosso, a Bíblia é sagrada, é a nossa regra de fé, tá? Só na Bíblia você crê, não está na Bíblia você não crê. E o segundo? Segundo ponto, os sacramentos, o credo. Nós professamos o credo. O credo é eu creio em Deus Pai, tá? Nós professamos o credo niceno, que é aquele mais completo, mais longo. Creio em um só Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É mais longo. E o chamado credo apostólico, aquele mais rápido, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso e tal. Então nós fazemos profissão de fé desse credo todos os domingos e dias de festividade também. Segundo ponto. Terceiro ponto, os sacramentos. Nós cremos em 2 sacramentos, que foram 2 sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus, que é o Santo Batismo e a Santa Ceia da Eucaristia. Foram os 2 sacramentos instituídos pelo próprio Jesus. Nós cremos também, aceitamos os 5 outros sacramentos, que são chamados sacramentos menores, porque não foram instituídos por Jesus, vieram posteriormente com o desenvolver da igreja, né? Que é o matrimônio, a ordenação ministerial, a santa unção da crisma, a penitência, lembrando que na igreja anglicana ninguém é obrigado a confessar os pecados. O anglicano ele é livre para confessar diretamente com Deus, porque é de Deus que vem o perdão. Agora, se a pessoa quer desabafar, a gente atende também, claro, né? Mas não existe essa obrigatoriedade, você tem que procurar um padre, um reverendo para confessar os seus pecados. Você pode confessar diretamente com Deus, né? E o quinto que é a santa unção dos doentes, né? Unção dos doentes. A pessoa está doente, São Tiago diz, chama o presbítero unge com santo óleo para a pessoa recuperar a saúde. Esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, o episcopado, o bispo, né? Nós cremos que os nossos bispos são também legítimos sucessores dos apóstolos. São os 4 pontos. E além da igreja física, tem um site também, né? Nós temos o site da nossa igreja, né? Que é www.webtvleondejudá.com.br. Tudo junto. www.webtvleondejudá.com.br. Lá os irmãos vão encontrar informações sobre a igreja, horários das celebrações, horário também de aconselhamento dos reverendos. Eu tenho um reverendo que está conosco também aqui em Jundiaí, que é o reverendo André, o horário de atendimento, horário de grupo de oração. Toda sexta-feira à noite, às 7h30 da noite, nós temos lá o nosso grupo de oração Leão de Judá, onde os irmãos clamam ao Espírito Santo, onde acontece o batismo no Espírito Santo, porque a nossa igreja aqui de Jundiaí, a nossa igreja
anglicana aqui de Jundiaí, ela é pentecostal, né? Nós cremos no Pentecostes, nós cremos no poder do Espírito Santo, ou seja, nos dons carismáticos, nós cremos nisso, né? Professamos que Jesus Cristo, ele cura doentes, enfermos, que Jesus Cristo expulsa demônios e que Jesus Cristo voltará. Ok. Esse, então, agora reverendo, né? Reverendo. Reverendo Wilson. Mas pode me chamar de padre, não tem problema não. Ou padre Wilson, ou presbítero Wilson, Pode né? ser. Ou irmão Wilson. Irmão Wilson. Amigo. Amigo, que está há 10 meses na Igreja Católica Anglicana, aqui em Jundiaí, e continua atraindo multidões.